Queridas alunas, queridos alunos, mais uma vez, olá! Esta é uma aula sobre o comércio atlântico de escravizados, então vamos a ela! Muito bem, inicialmente é interessante pensarmos sobre o conceito de escravidão. O que é escravidão? Bom, a escravidão ela é uma atividade humana infelizmente muito antiga e da qual se tem relatos nos 5 continentes. Praticamente todos os grandes povos da história praticaram de alguma forma algum tipo de dominação sobre outros povos ou outras coletividades, normalmente caracterizando esses povos dominados como inferiores ou incapazes e empregando sempre grande violência para manter essa dominação. Trata-se de uma atividade na qual uma dada coletividade é forçada a normalmente trabalhar para outro grupo de pessoas. A escravidão é sempre degradante, ela é sempre horrível, né? Não existe uma forma branda de escravidão, não existe uma forma suave de escravidão e não existe uma forma de escravização que possa não deixar marcas ou não causar efeitos duradouros em uma dada coletividade. Ou seja, nenhum dos povos que foi escravizado ao longo da história vai esquecer disso que aconteceu. Nesse caso, o comércio atlântico de escravizados é um comércio que se destaca na Idade Moderna. Então, ele está relacionado com as grandes navegações. Os portugueses, povo que estava em 1415 começando as suas explorações, procurando o caminho para dar a volta no litoral africano, os portugueses já começaram a perceber que havia no litoral atlântico da África, em alguns lugares, mercados de escravizados. E logo, esse tipo de mão de obra passou a ser utilizada em Portugal também. Existem relatos, inclusive, de que em Lisboa, ali na metade do século XV, no começo do século XVI, havia grande número de escravizados realizando todas as tarefas possíveis. Na rota para a Índia, os portugueses já foram percebendo e já foram se aproveitando desse comércio de escravizados que havia ali no litoral africano. A partir de 1415, então, quais eram os produtos nos quais os portugueses estavam interessados? Além da escravidão, eles também estavam interessados em ouro. Veja, havia um grande afluxo de ouro que ia por dentro das rotas transsaarianas, por dentro do deserto do Saara, e chegava no norte da África. Então, havia uma curiosidade por parte dos portugueses de saberem de onde é que vem esse ouro todo, né? Onde ficam as minas, quem é o responsável por extrair esse ouro. E, fazendo o caminho do périplo, do contorno africano, os portugueses tinham interesse de encontrar isso. Também produtos como noz de cola, produtos como marfim e outros, pimenta malagueta e assim por diante. Muito bem. A costa atlântica africana ela era uma região singular. Então, veja, no litoral, né, na costa africana, os portugueses se depararam com pequenos povoados que normalmente praticavam uma pequena agricultura. Em alguns lugares existiam mercados de escravizados e esses escravizados da costa africana, normalmente, eles eram resultados de guerras que haviam no interior do continente. Veja, é interessante a gente notar que guerras, conflitos, são ocorrências infelizmente comuns nos 5 continentes ao longo da história. Então, a atividade da escravidão sempre esteve muito relacionada aos resultados das guerras. Normalmente, povos vencedores tinham a opção, e exerciam essa opção com frequência, tinham a opção de escravizar os povos derrotados. A gente pode falar disso entre os astecas na América pré-colombiana, a gente pode falar disso dos chineses antigos, a gente pode falar disso de diversos povos como Egito, vários povos da Mesopotâmia e os gregos e romanos. Ao longo da história desses povos, a escravidão que eles praticavam era semelhante à que existia aqui alimentando esses mercados de escravizados no litoral africano. Por quê? Era um tipo de escravidão que estava adaptado dentro da cultura desses povos. Nunca se ouviu falar que a Grécia Antiga, por exemplo, colapsou enquanto sociedade organizada por causa da escravidão, que esvaziou as suas cidades e estado. Nada disso. Então, eles tinham, desde sempre, critérios de escravização.
Então não era qualquer pessoa que era escravizada, geralmente eram eram pessoas de povos inimigos que foram derrotadas em guerras, etc, etc. Havia também a opção de escravidão por dívidas, havia também a opção de escravidão contra pessoas acusadas de determinados crimes. Então, os critérios variam de cultura para cultura, mas note, a escravidão nesses povos todos, falei desde a China, passando pela Grécia, até os Incas e Astecas na América pré-colombiana. A escravidão não teve a questão de destruir essas coletividades, como também não destruía esses grandes reinos do interior da África. Reinos como o grande reino do Songhai, por exemplo, que está vivo ali no século XVI e vai encontrar com os portugueses, de certa forma. Então, quando os portugueses perceberam essa característica do litoral africano, passaram a construir fortificações na costa africana, as mesmas que eles faziam na costa brasileira durante o período pré-colonial. Então, são as chamadas feitorias, Não são cidades, são fortificações, são locais de passagem para os navios, para reabastecimento, armazenamento e etc. E o interesse que a América passou a despertar os portugueses, principalmente depois das capitanias hereditárias. Então, depois de 1530, 34, depois do governo geral, 1548, então os portugueses começaram a perceber a necessidade de grandes quantidades de mão de obra nas lavouras americanas, nas lavouras de cana-de-açúcar, por exemplo. Então, ao longo do século XVI um pouco, mas ao longo do século XVII, sobretudo, a enorme necessidade por mão de obra vai potencializar esse interesse português, não apenas no comércio com o Oriente, mas no litoral africano em si. Então, o que vai acontecer? A escravidão na África Atlântica, ela vai passar por uma grande transformação, qual seja, antes dos portugueses, como eu disse, a escravidão era um elemento cultural de vários povos da região. Então, ela estava inserida na cultura desses povos. Havia escravidão? Sim. Quais eram as características dessa escravidão? As mesmas, praticamente, que você encontrava em Roma, ou na Grécia Antiga, ou na China, ou em outros povos. Pessoas eram escravizadas por questão de dívidas, por questão de crimes, mas principalmente por questão de guerras, Então, prisioneiros de guerra eram escravizados. Então, os critérios para a escravização eram bem definidos. E mesmo entre os povos conquistados, não era de forma alguma qualquer pessoa que poderia ser escravizada, isso normalmente. Depois da presença dos portugueses, esse comércio de escravizados ele sofreu uma alteração brutal. Por quê? Porque justamente os portugueses, eles vão cooptar, eles vão entrar em contato, eles vão beneficiar determinadas elites locais no litoral africano. Então, o que acontece? Algumas lideranças locais africanas vão se associar aos portugueses, vão praticar um comércio muito lucrativo com eles, mas eles vão precisar de muita gente para vender. O que eu quero dizer? Os portugueses não vão se contentar com algumas centenas de escravizados, como era o comum de haver nessas regiões. Os portugueses vão querer milhares e milhares de pessoas escravizadas. Então, o aumento foi brutal na escala dessa atividade. Outra coisa, além do aumento na escala, você vai vendo que de forma crescente, cada vez mais não havia critérios culturais, óbvio, Isso tudo foi deixado de lado em nome da lucratividade. Então, cada vez mais as pessoas sem nenhuma ligação com guerra ou sem dívida alguma, ou mesmo de povos que não estavam em conflito com os povos agressores, cada vez mais as pessoas eram destituídas da sua liberdade e levadas para o litoral para encherem os navios dos portugueses. Então, a partir da presença dos portugueses no comércio atlântico de escravizados, você vai ter todo tipo de pessoa sendo escravizada, pessoas idosas, crianças, mulheres grávidas, membros, soldados, mas também agricultores, mas também artesãos, músicos, artistas, membros da nobreza, membros do povo, todo tipo de gente. Você vai ter um virtual esvaziamento de regiões inteiras, porque com a presença europeia, portuguesa,
portuguesa nessa questão, os conflitos intertribais, os conflitos entre os povos e entre os reinos formados no interior da África foram acentuados. Os portugueses passaram a incentivar este ou aquele lado para fomentar justamente a desunião e dessa desunião os conflitos que geravam os escravizados que vinham então sem qualquer tipo de critério mais específico, tá? Você vai ter então a destruição de comunidades e o processo se tornou, veja, como eu disse, não há escravidão que seja boa de se viver, mas com a presença europeia, a escravidão no litoral africano, no litoral atlântico da África, ela se torna extremamente desumanizadora. A ação dos europeus, ela acontecia no sentido de não humanizar, ou de não permitir, ou de tentar desumanizar ao máximo as pessoas que estavam envolvidas aqui nessa atividade. Então os escravizados, eles eram tratados efetivamente como objetos, eram chamados de peças. Não era dado a eles o direito de se manifestarem como seres humanos. Eles eram reprimidos ao falar nos seus idiomas, ao manifestar suas crenças religiosas, nem mesmo o direito ao seu nome eles teriam. Na sequência, na América, nas fazendas, por exemplo, eles eram rebatizados com nomes portugueses, eram forçados a não manifestarem mais as suas práticas religiosas e tudo mais. É uma estratégia de desumanização dessas pessoas. Durante a viagem, nos navios negreiros, que também eram chamados de navios tumbeiros, tumbeiro pela relação com tumba, com lugar de morte, é uma relação muito pertinente, porque realmente a mortalidade nesses navios era gigantesca. Trata-se de navios de carga, as pessoas eram empilhadas às centenas, homens, mulheres, idosos, crianças, pessoas doentes, pessoas sadias, todas as classes sociais. As pessoas eram empilhadas nos porões desses navios para uma viagem de aproximadamente 3 meses, convivendo com as próprias fezes, num lugar onde obviamente não tinha banheiro. Então, as condições a gente pode classificar como desumanas também, certamente. Tá? Havia todos os tipos de abusos contra essas pessoas e mesmo aquelas que não se manifestavam ou que não tentassem resistir de qualquer forma, por medo, pela enorme violência, elas já estavam sendo violentadas apenas pela própria forma pela qual estavam sendo tratadas. Mas a resistência, ela foi uma coisa que sempre aconteceu nesse processo. Seja na África, seja nos portos, seja nos navios, seja depois na América ou no Brasil. Para o Brasil vieram cerca de 5 milhões de pessoas escravizadas da África. Para a América como um todo, cerca de 12 milhões em estatísticas conservadoras. Pelo menos 1,5 milhão, 2 milhões de pessoas talvez tenham morrido aí nesses 350 anos de escravidão oficial no Oceano Atlântico. Foi um dos processos mais cruéis, mais sanguinários e mais lucrativos também da história da humanidade. Tá? A resistência era física? Sim. Lutas, fugas, enfrentamentos, mas a resistência também se deu de maneira cultural, ou seja, os escravizados, eles não foram desumanizados, quer dizer, os portugueses e outros europeus mais tarde não conseguiram, de fato, desumanizar essas pessoas, e elas mantiveram as suas tradições, mantiveram os seus idiomas, elementos culturais que no fundo, gente, cultura é aquilo que nos torna humanos. Então, ao fim e ao cabo, a estratégia de desumanização falhou miseravelmente. Hoje, no Brasil, por exemplo, mais da metade da população se declara afrodescendente. No nosso país, o conhecimento sobre essas coisas é muito fundamental. Existe uma confusão que se faz quando se diz africanos é que escravizavam africanos, os portugueses nada tinham com isso. Isso é uma besteira aos olhos da história, aos olhos do que nós conhecemos como conhecimento científico, historiográfico, histórico-historiográfico. Os africanos escravizavam outras pessoas, aos seus olhos, de culturas diferentes dentro da África. É necessário que se leve em conta a diversidade cultural. Africanos escravizavam africanos, assim como europeus escravizavam europeus na Grécia, em Roma, assim como asiáticos escravizavam asiáticos, assim como americanos, como os astecas e os incas escravizavam outros americanos. É necessário que se tenha cuidado com a história para que pessoas mal intencionadas não utilizem a desinformação como vantagens políticas, econômicas, sociais, como infelizmente é tão comum acontecer. Mas por hoje era isso. Eu espero que vocês tenham achado interessante o conteúdo dessa aula. Não se esqueçam de curtir o vídeo, de se inscrever no canal, compartilhe. Por favor, deixe os seus comentários, é interessante, ajuda muito o nosso trabalho, esse tipo de atitude de vocês. Então, muito obrigado, um abraço, fiquem bem e até a próxima!